Primeiro episódio do Topo Talk chegando aqui para você no Instagram, e a gente já começa hoje com um convidado muito especial que vem para trazer muito conhecimento técnico. São mais de 25 anos de experiência técnica aí dentro da parte de tecnologias para topografia, agrimensura, e para mim é um prazer estar podendo fazer parte desse movimento, um movimento que visa única e exclusivamente poder trazer conhecimento para você que é da área de topografia e agrimensura. Muitas vezes a gente fica na dependência de alguns eventos específicos, a gente precisa participar de feiras, de seminários para estar tendo alguma informação relevante. E a ideia do Topo Talk aqui é poder estar trazendo para você informação relevante toda semana em uma espécie de pocket, onde eu vou estar entrando ao vivo aqui sempre com um especialista e sempre trazendo um assunto rápido para te trazer ainda mais conhecimento aí na área de topografia e agrimensura. Antes da gente trazer o nosso convidado especial para cá, eu queria fazer um pedido para você que está acompanhando a live aqui. Aqui na parte inferior da tela tem um aviãozinho aqui que é o compartilhar. Não dói, não custa nada e é de graça, eu prometo para você. É só clicar aqui nesse aviãozinho e compartilhar com os seus contatos. Então clica aqui agora, copia o link, eu vou te dar um tempinho, vou te dar 30 segundos para que você possa copiar esse link, ir lá para o seu grupo de WhatsApp, enviar para os seus colegas de topografia e agrimensura para que a gente possa se unir aqui dentro dessa live com conteúdo relevante e fazendo o mercado como um todo evoluir. Conhecimento guardado não vale a pena, né? Vou convidar ele entrar aqui na live. E aí, me conta aqui nos comentários de qual cidade você é, me deixa saber, é um prazer ter você aqui, que bom que vocês estão aqui comigo, gente. Seja muito bem-vindo, Marcos, boa noite. Boa noite, Frank, tudo bem? Ótimo, me escuta bem aí, Marcos, como é que tá o áudio? Tá ótimo aqui, tá ótimo. E para vocês que estão acompanhando a gente, deixa nos comentários aí, como é que tá o áudio? Tá bom? Tá ruim? Deixa a gente saber. Aí, Marcos, temos aqui conosco o pessoal da NG Topografia de Caraguatatuba, tem Kelly Zanotto em Porto Alegre. Quem mais? Conta pra gente aí de onde é que vocês são, deixa a gente saber. Ó, Bragança Paulista presente na live também conosco. Top, muito Marcos, bom. antes da gente iniciar, eu comecei a live aqui comentando sobre os teus 25 anos de experiência já nesse mercado de soluções, né, Marcos? Além disso, sei bem que tu tens um mestrado, tu és experiente demais na área da engenharia de agrimensura, mas eu gostaria que tu te apresentasse aqui para quem está nos acompanhando na live. Legal, obrigado, Frank. Bom, boa noite a todos aí, um prazer ter esse momento com vocês. Brevemente, meu nome é Marcos Gondalini, eu nasci de uma família da área, meu pai é engenheiro agrimensor também, Adolfo Gondalini Neto. Fui induzido aí para a agrimensura, mas dei sorte e gostei muito da profissão. Então, em 98 eu comecei o curso de engenharia lá em Viçosa. Me formei em engenharia aqui em São Paulo, na Engenharia de Universidade de Pirassununga. E fiz o mestrado na Politécnica de São Paulo em 2005, que foi a primeira dissertação da área de posicionamento relativo na técnica RTK-GSM do Brasil. Foi a primeira vez que discutiu academicamente esse título. Posteriormente, fiz uma pós-graduação em administração de empresas e convivo com o mundo aí de posicionamento desde criança, aí, desde 16, 17 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro receptor GNSS que eu vendi. Não, tá vendo? Meu primeiro receptor GPS que eu vendi. Naquela época não existia receptor GNSS. Foi um receptor GPS da Zeiss L1 pós-processado que eu vendi para o Paulo da Mapgel. E era um receptor gigantesco, que tinha bateria externa e praticamente as pessoas só compravam receptores de GNSS naquela época para fazer um ou outro ponto de apoio para as estações totais terem referência para partir nas suas poligonais. E daí, desde então, eu venho trabalhando com métodos de posicionamento. Para mim foi muito importante na época do mestrado que o meu orientador falou
você é um cara que tem que falar todas as nomenclaturas corretas, porque você falando corretamente todos os termos técnicos, muitas pessoas no mercado vão seguir, porque a maior dificuldade que tem é quem não é técnico e começa a vender equipamento, começa a falar as nomenclaturas, as terminologias técnicas erradas, e todo o mercado vai seguindo nomenclaturas e terminologias erradas, vira um pandemônio aí, né? É muito complicado. E aí eu fico contente, a gente está começando a trazer o Brasil aí essa metodologia nova da técnica de posicionamento utilizando o PPP-RTK, e eu tenho visto já vídeos de terceiros que estão conseguindo se referenciar na maneira que a gente aborda os termos, e isso é muito legal. Começa o mercado a criar uma unidade de pensamento. Só para acabar, Frank, desculpa me alongar, Imagina, o espaço é mas, seu. mas eu acho muito legal falar nesse contexto, todos nós que somos agrimensores, né, a gente pensar num triângulo. Existe as técnicas, técnicas de posicionamento, a tecnologia que chegam no Brasil através de empresas da área comercial, a Gondaline e outras áreas com esse perfil que vão lá fora, pesquisam e trazem para o Brasil os métodos, a tecnologia. Existe a academia, que é a responsável que é a outra perna do triângulo, responsável de ensinar, de utilizar as técnicas corretamente, de como usar, de como dar uma capacidade profissional para o técnico usar o que ele aprende na escola. E existe quem realmente é a linha de frente, que são as empresas que prestam serviço, que elas realmente estão ali na linha de frente, batalhando para poder vender seu trabalho, agregar valor a seus serviços, em achar o seu espaço no mercado, discutindo preços de serviço e muitas vezes usar a melhor técnica para aquele trabalho é essencial para ser o divisor de águas no valor da prestação do serviço dele, assim ganhar o trabalho, daí ele ser mais produtivo e rápido e ter a melhor equalização de preço. E assim se equilibrou o mercado, né? Um triângulo a tecnologia, um outro triângulo a academia e o terceiro triângulo a prestação de serviço. Acho que isso é muito importante para todo mundo que está na área ter muito claro essas três pernas de alicerce que a gente está estruturado hoje. E eu fiz o mestrado, e eu lembro quando eu fui fazer a minha defesa da dissertação, o meu orientador lá, o meu orientador não, a minha banca falou, tá bom, você está fazendo mestrado, acho que você não vai virar professor, apesar de eu ter ficado 5 anos lecionando como professor de geodésia em cursos de georreferenciamento, em diversos cursos, mas você está aqui para quê? Eu falei, olha, eu estou aqui porque a gente tem que desenvolver a tecnologia de maneira correta, e eu acho que oportunidades como essa que você está abrindo, Frank, do Topotal, que traz a chance de profissionais que foram para a academia devolver ao mercado um pouco do conhecimento que adquiriram na academia, e no meu caso, por uma força do destino, eu tenho essa capacidade de estar convivendo todo momento com técnica, com novo método, pensando 3, 4 anos na frente o que vai ocorrer. E a gente aqui que sofre um bocado com investimento no Brasil, cara, se você não tiver uma super capacidade técnica de saber aonde investir numa empresa como a Gondaline, cerrar esse tiro de investimento na área técnica, você quebra a empresa, você quebra uma operação inteira. Então, olha o valor que tem, né, o seu estudo, a sua reciclagem, e eu convido todos os profissionais que trabalham na nossa área, nunca deixem de estudar, né? Se você puder ir numa feira, puder ver palestra, tem que estar sempre estudando, sempre estudando. E E aí, só para Marcos, acabar, só para vamos. acabar por último, Eu tenho eu um comento gancho, tá? muito. Mas vamos lá. É muito interessante isso, né? Cria-se essa novo momento que a gente vive hoje, que são os influencers, as pessoas que são referências no mundo digital. Eu falo brincando que eu estou no meio ponto. Eu estou com 45 anos, não estou nem novinho nem velho. E daí a gente olha para esse novo cenário, cara, quem que é o influencer, né? E a gente que vem da área acadêmica, que nem eu venho, a gente sempre se preocupa a ver, cara, da onde vem esse conhecimento, né? Quando você faz qualquer texto acadêmico, você tem que referenciar o texto acadêmico a alguém mais notório que falou para comprovar o que você fala. Então, gostaria para acabar essa minha primeira etapa da fala,
a essa importância de sempre, que é de novo o meu professor Denizar Blitzko da USP falava, se o Marcos falar, o Frank, um professor da USP ou um influencer, questionem, perguntem, avaliem, estudem. Nunca ninguém vai deter a informação 100% verdadeira. Então, qualquer informação tem que ser questionada, tem que ser perguntada, tem que ser avaliada. Obrigado pelo começo, desculpe. Vamos lá, eu tenho um gancho sobre isso, né? E tu começou, Marcos, falando sobre a questão de que teu primeiro receptor, na verdade, não era um receptor GNSS, e sim um receptor GPS. E é muito interessante, mesclando com toda a tua fala de apresentação, que tu falou sobre a questão de termos técnicos corretos, a compreensão acadêmica desses termos, né? E hoje, muitos anos depois daquela tua primeira venda de um receptor GPS, hoje a gente ainda se depara com os profissionais que chamam os receptores GNSS novos de receptores GPS. Então a gente vê que tem realmente uma conexão com a tua fala e para mim ela é muito verdadeira. Dito isso, o tema da nossa live, do nosso bate-papo de hoje aqui do Topotalk, faz mais sentido ainda, porque quando a gente fala hoje da técnica RTK, normalmente os profissionais falam só de uma técnica, que é a mais comumente dita. E é para isso que tu está aqui hoje, porque a gente veio para falar de banda L, existem no mercado, assim como é para... Eu lembro muito daquelas propagandas antigas que ninguém falava sabão em pó, falava homo, né? Então, tem... Hoje, para essa técnica de banda L, tem algumas nomenclaturas que são mais conhecidas, mas mesmo assim ninguém conhece em profundidade, logo ninguém acaba tirando proveito dessa técnica que pode ajudar muito o profissional, né? Então, para a gente iniciar, Marcos, hoje, minha primeira pergunta para ti. O que é, de fato, a banda L no contexto do RTK? Tá, legal. Bom, eu vou... a Desculpa gente eu te fala quando tá ficando velho. interromper. Sim. Enquanto tu pensa na resposta, que eu já vi que tu olhou para cima, eu quero pedir um favor, uma gentileza. A gente tem uma meta aqui hoje na primeira live do Topotalk, que é colocar 100 pessoas aqui, 100 agrimensores com a gente aqui nessa live. A gente já bateu 53 pessoas agora, já estamos felizes demais e eu quero a tua ajuda para a gente bater os 100. Clica aqui no aviãozinho que tem aqui do lado, dispara para todos os teus contatos de topografia e agrimensura. Vamos junto no movimento para agregar conhecimento para todo mundo. Todo mundo está dedicando um tempo aqui. Esse assunto está sendo entregue de forma gratuita e com muito amor e carinho para você. Então, assim, clica no aviãozinho, compartilha com todos os teus contatos de topografia e agrimensura e vamos juntos fazer um trabalho muito forte para elevar o nível do nosso setor de topografia e agrimensura. A gente tem muita oportunidade aqui juntos. Marcos, agora sim, pensou? Sim, senhor. Frank, vamos lá, tentar dar uma explicação bem direta e reta aí. Quando eu vendi esse receptor GPS em 2000, foi ano 2000, na verdade, veja, a gente só usava naquela época a técnica pós-processada. Então era o método relativo, que era sempre um ponto em relação ao outro, na técnica pós-processada. E naquela época, o receptor GPS não era usado, eu sempre falo aquela analogia, né, como o bastão Vante. Ele não era o receptor que ia definir os pontos que te interessavam em campo. E a técnica pós-processada, por sua vez, que você tinha a posição posteriormente, o nome já se fala por natureza, você não tinha a capacidade de locar pontos, só levantava pontos. Então, assim, isso foi gradualmente sendo um pouco explorado. Então, a técnica pós-processada eu não loco, eu só levanto. Porra, legal. Entendi que eu vou usar para levantamento isso. Ótimo. Muito bem. Foi se evoluindo e daí o profissional viu, poxa, se eu usar a técnica RTK agora, eu consigo ter a minha posição em tempo real. A RTK já é o nome. Então eu vou conseguir agora levantar e locar ponto. É uma segunda etapa agora com o GNSS. Então eu consigo agora fazer levantamento e locação. Só que, cara, assim, ó, grosseiramente falando, eu vendi em 2001 um par de receptor GPS Pro Mark II da Aztec, lembro como se fosse hoje, por R$ 36.000. E um receptor GPS RTK custava exatamente R$ 145.000. Veja a discrepância de um preço para o outro. Eram 10, quase 5, 6 vezes o valor de um pós com RTK. Naturalmente, como o mercado se adaptava, vou comprar o meu receptor pós, vou usar a minha estação total. Ótimo, levantamento rural, que existe em grandes áreas, eu uso o receptor pós.
E para fazer locação de obra eu uso um RTK, que em algumas obras compensa até mesmo com valor alto. Muito bem. Quando foi rapidamente aí falando, quando foi ano de 2006, para vocês terem uma ideia, criou-se na Alemanha a técnica RTK-GSM, que é o dito N-Trip. Por que criou-se a técnica RTK-GSM N-Trip em 2006 na Alemanha? Na Alemanha, que era um país super desenvolvido, que é onde nasce toda a tecnologia do nosso setor, é na Alemanha. Depois de 2 anos para a Europa, depois de 2 anos o resto do mundo. Depois de 2 anos Europa, Estados Unidos, depois de 2 anos mundo inteiro. É o ciclo normal. Porque na Alemanha você não conseguia ir na rua ligar um receptor de NSS base com um rádio transmitindo e um receptor Rover receber. Que na Alemanha você não pode usar uma frequência de rádio como o Brasil. No Brasil você vai na rua lá, liga a sua base e transmite no canal 450,575 e transmite. Quando fizeram isso na Alemanha, parava ambulância, parava comunicação por telemetria, tudo. Aí você era obrigado a usar um RTK e ir na agência Anatel deles e cada ponto pedir liberação da frequência. Ficou inviável. Aí os alemães inteligentes como são, criaram a técnica RTK-GSM, que é a mesma metodologia, mas você conecta a base e o rover agora, não mais com o rádio, mas sim com o chip GSM. Simples assim. E você conseguir trabalhar levantando e locando usando a técnica RTK-GSM. Muito bem, eu falei da técnica pós-processada, falei da técnica RTK através de rádios, falei da técnica RTK-GSM. Muito bem. Dito isso, existiam diversos desafios, principalmente no setor de agricultura e na linha marítima, que era se posicionar no meio do nada, em grandes áreas agrárias, no meio do mar, que você queria ter boas precisões sem ter nenhuma infraestrutura. E foi criado já em 2007, 2008, o PPP. O que era o PPP? As empresas como a Navicom, na época, que era a John Deere, a Trimble, a Leica, essas grandes corporações, criaram uma rede de estações de referência na Terra. Eles modelavam os erros de relógio de efeméride, transportavam isso para um satélite específico, que é o Inmarsat, que é o mesmo satélite para todos, porque é caríssimo ter um satélite transmitindo isso. Na verdade, é um conjunto de satélites que pelo mundo tem alguns específicos. E transmitiam isso desse satélite para a Terra, que é o chamado banda L. Então, essa banda L nada mais que é uma frequência específica que sai do Inmarsat e manda para baixo a modelagem do erro de estações de referência ativa que estão no chão, criando um modelo mundial de troposfera e ionosfera, mandando isso num uplink para esse satélite Inmarsat, que devolve para a Terra através desse sinal que é o banda L. Chegando aqui embaixo, você consegue ter um posicionamento em tempo real centimétrico. Naquela época, a gente falava em 10 centímetros, 8 centímetros, no ano 2008 isso. Esse é o PPP, é posicionamento por ponto preciso. Então, em resumo, Frank, técnica pós, técnica RTK rádio, técnica RTK GSM. Isso é um método relativo. Eu sempre falo em palestras que o método relativo é igual ao casamento. É sempre algo em relação a um ponto fixo. Isso não é solto. Você não vai comer na pizzaria se a tua esposa não querer ir na pizzaria. Você tem que ir na pizzaria. Isso é um método relativo. Agora, o método do PPP, e assim como o método dos antigos receptores de navegação, Garmin, que existiam, é um método absoluto. É ele com a informação que vem do satélite. O PPP ele continua a ser absoluto, porque ele não tem uma informação local, mas ele combina informações pré-estabelecidas que são transmitidas por um satélite específico e a banda L nada mais é que o método de recepção dessa informação aqui na Terra. Tá? Não sei se eu consegui me explicar aí para a pergunta. Eu acredito que mais do que explicar, eu vi um dos comentários aqui enquanto tu estava dando a resposta. O comentário estava assim, ó, enciclopédia. E aí eu queria colocar um parênteses nessa pergunta, entre a nossa conversa, e te perguntar o seguinte, cara, como que faz para ter essa capacidade? São anos de experiência mesmo, né, Marcos? Quando você perde dinheiro, você aprende. Muito tempo a gente tem que tomar decisão no dia a dia de comprar um produto para poder vender, então você tem que estar muito próximo Eu adoro ir em evento, e quando eu vou em evento, eu faço questão de atender os usuários, porque quando você atende os usuários,
para gente que vende equipamento, é uma consultoria gratuita. Você está entendendo a dor de quem presta serviço lá na linha de frente, para entender qual tecnologia melhor atende aquele usuário em específico. E isso se aprende, porque você fala, se atender o usuário e falar só que o meu equipamento eu faço 36 vezes de X mil reais, eu não preciso ser engenheiro, né? Eu preciso ser um técnico para vender dessa forma, né? Eu preciso entender o melhor produto para aquele usuário naquela aplicação, naquele serviço específico e dar a resposta para ele com aquele produto certo. Aí eu economizo o meu tempo e o do usuário, né? Então, é muito tempo nesse joguinho, né? Para cá, essa solução, para essa solução. E aí você vai lapidando tudo isso. Enfim, não tem mistério. Tem que trabalhar, estudar, tem que se desenvolver. Não tem muito mistério, não. Que legal, Marcos. E quando a gente fala da banda L, de forma bem sucinta, a gente pode agora, depois da tua aula, eu posso ser mais raso, né? Tu me permite isso. Sim. Quando a gente fala de banda L, hoje a gente pode falar que aquela correção ela está vindo através de satélites geoestacionários, Sim. parados em determinada É, posição. na verdade, assim, a gente começa hoje a ver no Brasil o uso do Starlink. Todo mundo tá falando de Starlink, né? Pô, Starlink é top, uma puta. Assim, a discussão é a seguinte: fazer uma analogia que faz sentido, tá? O Starlink está competindo e vai cada dia competir mais com a Vivo, com a Claro, com a TIM, que estão com estruturas terrestres. Quando você usa um telefone celular hoje, você comunica a uma torre mais próxima. E quando o usuário fala em campo, aqui pega a Claro, mas não pega a TIM, porque naquele local específico tem torre da Claro e não tem da TIM. É simples assim, né? Uma analogia bem direta. A Starlink não, ela só pega via satélite. Então ela tem os seus prós e contras hoje. Puta, o equipamento para receber o Starlink é grande. Eu tenho uma mensalidade ainda um pouco cara, mas, cara, eu estudo muito isso. Em 4 anos, você vai ter operacional no Brasil. Difícil cravar isso, mas de 2 a 4 anos de operacional no Brasil, um chip da Starlink que vai colocar no teu celular e vai falar internet via satélite. E aí, cara, as operadoras de celular vão falar, putz, e agora? Aí é lógico, é entender aonde vai tudo isso, né? Você vai falar, putz, eu vou, para onde vai? O receptor de NSS é a mesma coisa. Talvez um pouquinho mais complicado, Frank, porque no caso desse paradoxo que eu te falei da Starlink com as operadoras de celular atuais, é um pouquinho mais complicado porque você, quando faz um chip de GSM via Starlink, você vai atingir milhares e milhares de usuários. Ainda assim, no mundo do GNSS, você vai atingir 1.000, 2.000, 3.000. Então, a magnitude de alcance é muito grande do telefone celular versus receptores de NSS. Somado a esse problema, não é assim tão simples. Você tem as estações de referência ativa no chão, você tem um sistema de comunicação via satélite, você ainda tem que desenvolver um receptor capaz de entender o dado. E, naturalmente, indo para aquela aba tecnologia do triângulo, as empresas que estão desenvolvendo a tecnologia querem se proteger. Então, você tem a técnica PPP hoje, veja, presta atenção, essa parte é importante, Frank. Eu estou falando de técnica PPP. Agora, a novidade que você não me perguntou ainda é a técnica PPP-RTK, que é um avanço do PPP. Eu já vou chegar lá, tá? A técnica PPP, você tem que ter a infraestrutura de base própria, ele tem que pagar o uplink do dado dele para o satélite retransmitir e fazer um receptor GNSS capaz de rastrear a constelação GNSS inteira e também a banda L em específico para chegar ao dado. Então é um outro equipamento, não é o tratamento do dia a dia. Aí o usuário vai naturalmente sofrer, fala, putz, agora que eu comprei meu par de GPS, agora tem a técnica nova de trocar de equipamento. Isso vai acontecer. Mas só para acabar, o que é a técnica PPP-RTK? Muito bem. Para quem estudou o método relativo, né, a gente tem vários erros do equipamento. Marcos, Você tem o erro das... desculpa te Sim? interromper, mas só para a gente clarear. Hoje, para quem está nos acompanhando aqui, quando a gente fala da técnica PPP-RTK, a gente está falando de banda L. A banda L sempre será a maneira da transmissão do dado, que é a correção que está vindo do satélite, que recebeu as correções das estações, da infraestrutura existente no mundo inteiro, para gerar aquela correção específica que pode transmitir via satélite e fazer a vez de uma base local fixa. Isso é
a banda L. Ou seja, a banda L é a tua rádio FM, é um sistema de comunicação, mas nesse caso vem do satélite. E o mercado vai criando a banda L, né? É o método de transmissão do dado. Então você fala rádio UHF de interno ou rádio externo, é o método de transmissão do dado, de um ponto para o outro. A banda L é só a maneira que você transmite o dado de um satélite aqui para baixo, tá? Então, ela faria no N-Trip a vez do GSM, na técnica RTK UHF a vez do rádio, e a banda L é a maneira de transmitir o dado de um satélite para os receptores aqui embaixo. Então, ele vem lá de cima, de maneira nadiral, para toda a região de cobertura. Basicamente é isso, tá? Legal, legal. E hoje, quando a gente fala de banda L, analisando o nosso mercado de topografia, agrimensura, acredito que predominantemente o público que está aqui conosco agora, 62 pessoas aqui para mim, ao vivo conosco, e eu até aproveito a deixa para pedir para quem está conosco mais uma vez, clica aqui no aviãozinho e compartilha com todos os teus amigos que também trabalham na área. Eu acho importante esse compartilhar de informação também. É gratuito, não dói o dedo, não machuca, e eu conto muito contigo. E quando a gente fala dessa questão de banda L especificamente para esse público, Marcos, hoje, quais são as principais aplicações que tu enxerga para a banda L? Pode ser usado para tudo? Eu trabalho com topografia convencional, com cadastro urbano, por Então, exemplo, enfim, o que faz sentido? Frank, é uma ótima pergunta, né? No decorrer dos últimos 10 anos, principalmente, a gente vê o uso dos receptores de NSS entrando em escala civil, que a gente chama. Acho que, não sei se vocês viram o Fantástico ontem, na verdade, não foi ontem, é aquelas reportagens que tem constantemente do Vale do Silício, que é uma área que desenvolve muita tecnologia. Eu tenho uma prima minha que mora nos Estados Unidos e a minha tia recentemente foi visitá-la. Ela literalmente chamou um Uber em Los Angeles, o Uber a recebeu sem motorista e o Uber a levou até o destino final sem motorista. Então isso está ocorrendo porque eles estão usando a técnica RTK, naquele caso GSM ainda, para dar a posição centimétrica para aquele carro. Então veja, hoje está se usando a técnica RTK GSM num carro, para o carro não bater numa rua. Usou a técnica RTK para você mapear a cartografia daquela região, no caso do estado de Los Angeles, para que os eixos de rodovia das ruas sejam exatamente precisos para o carro andar na linha certa. Então, em 2000, que eu vendi meu primeiro receptor GPS L1, era simplesmente uma questão de posicionamento no todo, para você ter um ponto de saída. Agora está no uso civil. Então, a gente usa para carro, hoje a gente usa para tudo que é na área agrícola, na agricultura de precisão, um uso impressionante no Brasil. É um dos principais países a usarem posicionamento preciso em todas as etapas da agricultura, a topografia se consolidou, a parte de petróleo, enfim, você vai abrindo diversas aplicações. Então, vamos lá. A técnica PVP-RTK, ela... Só quero falar, antes de continuar, a diferença de técnica PPP e PPP-RTK. Veja, o PPP é posicionamento por ponto preciso, tá? Então, você está recebendo uma informação do alto que ela te permite você ter precisão centimétrica vindo do satélite. O PPP-RTK nada mais é que você ter um adensamento maior. Veja, você pega os serviços que existem de PPP no mundo hoje. A gente tem a Starfire da John Deere, que é um serviço. Você tem o TerraStar da Novatel, que pertence ao Grupo Hexagon. Você tem o RTX, que pertence à Trimble. E você tem o novíssimo Point Perfect, que pertence ao Blocks. São 4 serviços principais do mundo. Qual que é a diferença de um para o outro? É a precisão centimétrica e o tempo de convergência. Eu estou com 45, vou repetir, não devia falar a idade, mas eu estou casado há tempo já. Mas veja, quem vendia anteriormente receptor GPS L1, como eu vendi, a gente tinha na época a inicialização. Para o receptor poder ter uma boa coordenada em stop and go cinemático, você tinha que esperar 5 minutos para ele comparar várias vezes a frequência L1 e ter uma boa qualidade de medir. Quando a gente usa na técnica PPP a tal da convergência, é a mesma coisa. Você precisa ficar parado um tempo para ter a convergência e ter uma boa coordenada de seguir. E se você perder aquela convergência, igual antigamente no L1, você precisa esperar de novo para seguir. Então o que acontecia, Frank? Esse
processo muitas vezes tornava o uso muito específico. Onde se usava a técnica PVP? Navios que ficavam no meio do mar e queriam ter precisões boas. A agricultura de precisão, em algumas aplicações, já se passava a usar. Tinha posicionamento em áreas inóspitas, que não tinha nenhum tipo de referencial geodésico, já se usava. Mas veja, serviços como esse, eles começavam no mundo com 100 estações de referenciativa pelo mundo inteiro. Era pouca base para o mundo inteiro. Isso foi gradualmente melhorando, as empresas foram colocando mais estações de referenciativa. Por que mais estações de referenciativa? O receptor GPS, perdão, o receptor GNSS, ele erra nos últimos 50 quilômetros, que é a troposfera e a ionosfera. Então o sinal sai de satélite é uma onda perfeita. Ele vem vindo de satélite perfeitamente. Quando chega nos últimos 50 quilômetros, ele descorrelaciona. Essa onda perfeita fica como se fosse uma bagunça no sinal. Ele perde a onda perfeita. Aí você instala tanta estação de referenciativa aqui no chão, que você tem, lembra do pessoal que fazia a curva de nível? É a mesma coisa. Tem que ter 3 pontos com distâncias, diferença de níveis e calcula a curva de nível. É a mesma coisa, você tem que ter um modelo numérico, vamos chamar assim, os últimos 50 quilômetros. Então, quanto mais as bases estão próximas, você tem um melhor modelo. Quanto mais estão afastadas, você tem um pior modelo. Então, tentando resumir, o que é a técnica PVP-RTK? A empresa foi e colocou no Brasil, por exemplo, que é o caso da Point Perfect Call Blocks agora, só na região sul, sudeste, centro-oeste, 130 estações de referenciativa só nessa região. E aí Então, o que um belo acontece? comparativo, né? Porque lá no início, tu falou no número de 100 estações ativas em todo o mundo. Exato. E daí, quando você tem 130 estações de representativa só entre sul, sudeste e centro-oeste, o que te permite ter um ótimo modelo matemático da troposfera e ionosfera nessa região. E aí sim cria-se o PPP-RTK. Porque você consegue ter, no caso da Point Perfect agora, que nós estamos usando os receptores GNSS da MLID, um tempo de convergência de 30 segundos e precisões centimétricas chegando até 2,5 cm, porque as estações estão muito próximas. Estão muito próximas. Então, esses últimos 50 centímetros, veja, modela-se isso, manda lá para o satélite e desce corrigido, com uma boa qualidade. Então, assim, essa é a tendência, e agora entrando no lado que você me perguntou inicialmente. Você não vai fazer topografia, vamos chamar obra, com 3 centímetros. Você não vai levantar um lote, você não vai bater uma estaca, você não vai fazer atividades como essa com 3 centímetros. Porém, para cadastro, vamos falar de água, saneamento, elétrica, telecomunicação, gás, tudo que está enterrado é top, né? Te resolve pra cacete, você cadastra tudo. Já o referenciamento, faz 2 anos agora que a norma do INCRA permite utilizar a técnica para georreferenciamento. Para drone, 3 centímetros com o voo da altura do drone, você não vê 3 centímetros no chão. O pixel é maior que 3 centímetros. Então é perfeito. Você pode usar o PPRTK para... você pega um S3L hoje, você taca ele no meio do mato, em 30 segundos ele tem a coordenada precisa, e você já manda em RTK pro drone a coordenada precisa. Putz, cara, que avanço, cara. Top pra caramba. Cara, mudou tudo. Antigamente a gente vendia PPK o cara ter a base, processar. Cara, agora você vai lá, o PPRTK lá na base, acha a coordenada, transmite em RTK pro drone e você vai sair do voo pronto. Uma loucura, né? Agora veja, se você me perguntar quantas pessoas estão usando, volto mais à palestra, essa técnica no seu dia a dia, 3%, 4%, né? Ainda tem muito a avançar. Ainda assim, é o meu papel no mercado de aproximar a academia, tecnologia, prestação de serviço, né? Meu papel, eu me encaro nesse papel no mercado, né? Eu tenho que aproximar as pontas, né? Essa é o grande propósito do meu trabalho. Agora, então, Frank, está se usando hoje para georreferenciamento? Quando você vai fazer, por exemplo, batimetria, né? Você quer fazer um rio. Cara, a tendência na batimetria, a técnica RTK ou HF é um puta problema, porque o barco vai andar, vai ficar longe a base do rover. A técnica RTK GSM, puta problema. Você não vai ter GSM no campo muitas vezes. A técnica PVP RTK, puta, resolve o problema. Você vai no meio do mato lá, conecta, funciona e toca o pau. Aí você vem, um pouco dessa outra analogia.
Os equipamentos da técnica PPR-TK, as grandes marcas, né, elas reservavam eles para os receptores mais caros. Agora, como sempre, a Emilid puxou, né, a Emilid há 5 anos atrás, puxou o receptor de NSS por um bom preço. Foi super. E agora ela puxou nessas marcas de entrada a única capaz de ter PPR-TK num produto já consagrado com pós, rádio, N-trip e também PPR-TK. Putz, o usuário hoje começa a falar, cara, um receptor só faz tudo. E, cara, faz. Faz usando, sabendo que tem na tua mão de artifício, você faz tudo. Que impressionante. Bom, espero que eu tenha deixado um pouquinho claro o PPP e Não, TK do PPP. eu, Tá? eu Ambos, acho, ambos existem, tá? E vão continuar existindo por um bom tempo. eu acho que a gente iniciou o projeto do Topotalk em muito alto nível, cara, porque o nível de riqueza das informações que você está passando aqui, eu estou acompanhando os comentários aqui de quem está na live, cara, é sensacional de fato, Marcos, e eu acho que é isso que falta muito para o nosso mercado, e é esse o trabalho que eu estou buscando fazer, né? Legal, Fran. Querendo ou não, eu já Parabéns. estou há cerca de 15 anos nesse mercado, né? Muitos desses anos correndo e caminhando do teu lado também, e a gente acaba criando um networking muito grande. Então, acho que a missão agora é que eu possa trazer para quem está aqui comigo, me acompanhando no Instagram, toda semana, um especialista em um determinado assunto para trazer cada vez mais conteúdos ricos, Muito assim bom. como esse que tu está entregando. E aí, É, te, assim, é, te, su- te sugiro sempre trazer com o foco de aproximar os 3 pontos do triângulo: tecnologia, prestação de serviço e academia. Esse tem que ser. Sugiro que o Topo Talk siga nessa linha. e já te agradeço a dica e já está anotado aqui. Eu estou com o computador aberto aqui, só anotando algumas coisinhas que tu vai soltando, cara. Para mim é muito valioso. E aí, seguindo aqui o nosso tema, e por favor, quem está acompanhando a live aqui conosco, se você tiver alguma dúvida, já vai deixando nos comentários. Se tiver alguma pergunta para o Marcos, vai deixando nos comentários que eu vou monitorando aqui para poder passar. E até assim, já tenho a pergunta aqui da Kelly. A tendência é não utilizar mais a técnica RTK ou HF? Kelly, é uma ótima pergunta. A gente está convivendo no Brasil, esse começo de ano foi bem impactante na questão do mercado, né? A dificuldade de achar mão de obra, é uma coisa que está afetando vários setores, né? Tem desde os trabalhos mais básicos até os mais nobres, você está tendo uma grande dificuldade no Brasil de achar mão de obra, é incrível. Então veja, o RTK-HF, ele foi um produto que foi um produto comoditizado. Vou até abrir um parênteses breve falando sobre isso, que eu acho que faz parte do meu conhecimento poder dividir isso com os usuários, que é um conhecimento aberto, mas eu tenho bastante latente. Até 3 anos atrás, acho que todos que se forçarem a lembrar um pouquinho, você não comprava um receptor de NSS RTK chinês no qual o vendedor do equipamento não falava que o meu receptor de NSS chinês tem placa Novatel. O meu receptor de NSS chinês tem placa Trimble. E o vendedor de produto chinês falava: o meu tem a placa Trimble, é o melhor porque é o Novatel. E a briga era a placa do GPS. A placa do GNSS, senhores, ela é o coração, é o core do negócio. Ele que calcula, ele que recebe observável, ele que posiciona. Nos últimos 3 anos, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha, chama-se BD Star. É uma gigante chinesa que ela vende a mesma placa GNSS para todos os receptores GNSS do Brasil. Então, se você comprar um receptor da Sandin, da CHC, da High Target, não importa qual equipamento, desde seja chinês, todos usam a mesma placa GPS. Todos, sem nenhuma exceção. Então veja, o que isso acontece? Quem compra um receptor de GNSS chinês hoje, literalmente, compra o mesmo equipamento. Ele vai mudar o nome, mas é o mesmo produto. Não tem uma técnica que é melhor, nada, é o mesmo produto. Muito bem. Eu também vendo produto, entendo bem, mas é só para vocês terem curiosidade. Então, voltando para o que a Kelly perguntou. A técnica RTK-HF, ela vai entrar em desuso, né? Assim como você usa mais WhatsApp, menos e-mail. Por quê? Ela te exige ter uma pessoa em campo, você é obrigado a ter uma pessoa lá para olhar a base, senão você não trabalha.
ela tem um custo de manutenção de médio e longo prazo grande, que você vai ter mais chance de ter problema, mais um equipamento, é mais uma troca, e você tem ainda a condição de infraestrutura em campo. Muitas vezes fazer um trabalho que você instala a base no local, que naquele ponto para o outro você não consegue ver o rover. Mas você não tem que instalar só lá, você tem que fazer um ponto no meio, levar a base, seguir para frente. Ela é naturalmente menos operacional que a técnica PVP-RTK em campo. Então, então assim, Kelly, sim, vai cair em desuso gradativamente. Haverão trabalhos, por exemplo, loteamento, que a técnica RTK vai continuar a ser usada, porque você garante a visibilidade próxima. Muitas vezes não precisa nem ter um auxiliar para olhar a base, porque é uma área fechada. Vão ter algumas aplicações que vai se usar a técnica RTK-HF. Um bom exemplo disso, tá, na grande pergunta da Kelly, é na agricultura de precisão. Eu vendi muito equipamento na agricultura de precisão. E, senhores, tem um número para te falar com bastante tranquilidade. Na agricultura de precisão, há 10 anos atrás, vendia-se 80% dos negócios com RTK-HF. Hoje, RTK-HF na agricultura de precisão não chega a 10%. 90% já é PVP-RTK. Então, assim, com certeza isso vai acontecer gradativamente, vai ser a próxima era do posicionamento, isso vai melhorar cada vez mais. As empresas como o Geomais, que tem estações de referência ativa, vão se integrar com essas grandes que têm as correções de PPP e ITK e melhorar o sinal dessas empresas e ficar cada vez mais precisas e mais rápidas. Então, vai acontecer, né? Pode se esperar, tá? Marcos, seguindo então a nossa saga de perguntas, esse tema ele é tão amplo, tão legal de discutir, que antes da nossa live eu falei que a ideia era que fossem lives de 20 minutinhos para a gente tocar rápido, mas assim, eu estou gostando demais de conversar contigo e por mim passo horas aqui, né? Então, se o Sim. pessoal está acompanhando aqui com a gente, pelo que eu vejo, a gente vai seguindo também. Que bom que vocês estão gostando, mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí desse bate-papo. Eu vou seguir um pouquinho na redundância, porque eu criei um escopo de algumas perguntas, tentando criar uma ordem lógica, eu acho que para quem está acompanhando também é importante, que é quando a gente fala da cobertura de banda L, né? Hoje, no Brasil, né? Tu comentou a questão do MLead com a correção através da Point Perfect, enfim. Como seria a cobertura desse serviço hoje? Existem outros tipos de cobertura? Só para a gente poder esclarecer para quem está acompanhando. Tá. Bom, você tem dois serviços sempre. O serviço PPP, que ele é continental, que é, como eu falei, com 100 bases você cobre o mundo. Naturalmente que ele vai demorar mais para convergir e a precisão vai ser inferior. E tem os serviços PPP RTK que eles têm a necessidade de instalar estações de representativa no chão para você aí ter menor tempo de convergência e maior precisão. Isso é natural, as duas coisas vão ocorrer. Então, assim, a tendência, o grande custo inicial é subir o serviço. Só para vocês terem uma ideia, esse uplink, que é pegar toda essa correção e subir para o satélite, é investimento de milhares e milhares de dólares. Então, essas empresas que desenvolvem isso, elas têm que ter muita consciência que o negócio vai ter retorno, porque, como eu falava no começo, né, para você conhecer a parte técnica, você precisa se arriscar, perder dinheiro para você poder ver. Então, imagina, o cara gastar milhares e milhares de dólares para fazer um uplink, instalar a estação de diferenciativa, criar a equipe, o cara tem que ter muita certeza disso. Então, Frank, tem duas coberturas, a PPP e a PPP-RTK. A Point Perfect subiu recentemente no Brasil, agora já é o PPP-RTK, é um serviço super novo em termos de técnica, porque eles usam novos métodos de posicionamento preciso em tempo real, super legal, eu conheço muito bem a engenharia deles. E, cara, quando você conhece esses caras que desenvolvem, né, a gente fala, putz, esse cara é inteligente, né? Eu sou só um profissional aqui que aprendo com eles, né? Mas esses caras são foda, é muito legal. E aí, Então vai adensar e vai cada vez ser melhor, tá? Vai funcionar mas cada aí, vez então, melhor. com relação a essa cobertura, varia de acordo com o fornecedor, digamos assim? Exato, você vai ter empresas, existe uma empresa que tá um pouco fora de moda, que é a tal da Hemisphere, que ela foi comprada pela CNH e ela também tem o serviço dela de PPP, não é PPP-RTK, é PPP, que chamava-se Atlas, que é análogo a tudo isso. Então, por exemplo, eles até tentam oferecer uma coisa ou outra no mercado ainda,
Você comprar uma placa da Hemisphere e fazer PPP hoje, você vai ter um posicionamento no Brasil inteiro de cerca de 10 centímetros, com uma convergência de 30, 20 minutos. Ou seja, é bem inferior a outros serviços que estão no mercado, mas também funciona. Para um navio, pode ser que funcione. Para uma batimetria, pode ser que funcione. Para alguns trabalhos que não exigem, o INCRA já não vai funcionar. Não fica legal, você vai se arriscar, é um pouquinho complicado. O INCRA ainda tem um fator agravante aí para o INCRA, que ele exige, né, no caso de confrontação, o arquivo Hynix. Então, você tem um receptor que trabalha somente em PPP ou PPP-RTK, que não grava o Hynix, aí, né, o seu CREA lá, a sua credencial do INCRA pode correr risco, né, numa eventual sobreposição de ponto. Como você comprovar que o ponto está certo? Aí tem que voltar para campo para ocupar o ponto? Torna-se já um pouquinho contraditório e preocupante, né? Então, são cuidados que você deve ter, né? O profissional deve ter. Aí agora eu não localizei aqui mais quem fez a pergunta, mas eu vi a pergunta. Peço desculpas por não recordar do nome. E a pergunta tinha algo relacionado a ter outros métodos de correção no mesmo receptor, né? E aí agora eu acho que é um gancho interessante, porque eu sei que a Guandaline aí dispõe do MLead, que é o receptor que, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, vai conectar com a Point Perfect para receber a correção através de banda L, correto? Perfeito, isso mesmo. Quando a gente fala desse receptor, por exemplo, ele pode ser utilizado para o INCRA, por exemplo, para um georreferenciamento de imóveis rurais? Pode. Hoje a norma do INCRA, ela já aborda e já interpreta esse tipo de posicionamento. Se me pode a memória, é o final 4, que é o código específico do INCRA que permite essa técnica. E, mais uma vez, né, o que é importante ressaltar, que o profissional em campo, ele toma a decisão, né? Eu estou usando o PVP-RTK, eu estou em campo com a solução fixa e eu vou adotar essa coordenada nessa posição específica. Se o profissional em campo vê uma solução float ou single, que está sem a definição, ele pode, em campo, tomar a decisão e não usar aquela coordenada, né? De novo, a prestação de serviço tem que tomar a decisão em campo do que é o mais correto. E, naturalmente, você estando em campo lá, você tem um receptor capaz de gravar o posicionamento absoluto, o posicionamento nativo em Hynix, você grava o Hynix para posteriormente pós-processar, ou até eventualmente está numa região ou num lado de campo que tem uma base RTK-HF transmitida, você pode usar aquela base RTK-HF e ter o posicionamento em campo. Esse receptor novo, o S3L, ele tem a capacidade fantástica ainda de você estar no. Que veja, vou fazer uma analogia para ficar simples, tá? Permite aí, Frank. Claro. O receptor tem que ver os satélites. Ponto. Ele tem que rastrear lá. Hoje você rastreia facilmente 40 observáveis em campo. Quando eu vendi o meu GPS L1 lá, eu rastreava 4, 5 e olhe lá. Hoje eu recebo 40, rapidamente em campo. Agora, eu ver o satélite, não interessa que eu estou recebendo do meu rádio ou do meu N-Trip. Da mesma forma que eu ver satélite, não significa que eu estou vendo o satélite específico da Inmarsat que transmite a banda L, que é a minha nova fonte de correção. Ponto. Então veja, com o RS3L, por exemplo, ele tem dois recursos que são fantásticos. Eu estou em campo. O meu ponto de observável está no meio da mata lá, de borda com mata, que naquele ponto específico eu não consegui ver o satélite geoestacionário do Inmarsat naquele ponto. Estou absoluto. Poxa, o RS3L te permite você com um bastão de 8 metros, levantar o bastão, passar pela copa das árvores, na altura que for, e por ele já ter um ímã embutido, acaba o problema da verticalidade. Porque a hora que eu subir o meu bastão, naturalmente não consigo manter aquilo nivelado, é impossível. Mas o ímã compensa essa inclinação agora, me garantindo um ponto ótimo. E aí, quando eu passei a copa da árvore, eu já vi o Inmarsat de posição em tempo real. Porra, top, resolveu o problema. Bluetooth de longo alcance, qualquer celular você conecta com o equipamento, então você pode subir o equipamento, um iPhone, um Android, um Xiaomi, ou um coletor tradicional, você conecta nele e vê os observáveis em média. Porra, resolveu o problema. Então, sim, a questão de você ter duas técnicas contigo é super importante, porque, veja, falar brevemente de altitude. Altitude é um outro tema, é uma outra live, a gente vai ficar uma hora falando aqui de altitude.
Mas você ter a capacidade de trabalhar com a técnica RTK GSM em área urbana usando ele trip, puta, meu, Thiago, é outro universo, é outro produto. Você tem a banda, o PVP RTK para usar em área inóspita, mas você pode trabalhar no GSM, cara, não tem que pensar, prefiro o RTK GSM do que o PVP RTK. A técnica RTK GSM é consagrada, é centimétrica, você pode bater ali bater o prego que você volta naquele prego lá cravadinho. Então, você tem que ter vários recursos e escolher o que ela te atende, né? Não pode ficar só preso em um recurso. Super importante, E tá? aí, eu, como fiz meu dever de casa antes da nossa conversa, quero complementar aqui, Marcos, com relação a esse receptor da Emilid, esse novo receptor, o RS3L, né? Que assim, para você que está acompanhando a gente, ele é um receptor que ele tem a capacidade de armazenar dados brutos, ou seja, para aquela técnica pós-processada. Ele tem a capacidade de trabalhar com a técnica RTK convencional, ou melhor, a mais conhecida, que é com rádio interno ou com rádio externo. Ele tem também a capacidade para trabalhar com GSM N-Trip e ele tem também a capacidade para receber correções através de banda L. Então, acho que aqui o que a gente está contemplando é um receptor que tem todas as possibilidades dentro dele, né? E aí, quando a gente fala de dos profissionais pensarem na aquisição de uma nova tecnologia, de uma nova solução, hoje a gente está, primeiro, falando aqui de uma tecnologia que te permite hoje investir em um receptor apenas, e mais do que isso, não ficar refém de uma técnica, né? Porque muitas vezes a gente acaba adquirindo É, um receptor que ele só vai, muitas vezes, trabalhar com a banda L, ou com a banda L e o GSM N-Trip. E aí eu fico refém de assinaturas, eu acabo não conseguindo desempenhar o meu papel por completo, né? E o Emilid, ele traz um recheio de tecnologias absurdo, né, Marcos? exato. É só um comentário que é importante, Frank, que o mundo chinês, que é impressionante a velocidade que eles crescem, a velocidade que eles desenvolvem, pela facilidade da indústria regional, eles trouxeram para o mercado câmeras integradas ao equipamento para você locar ponto. Acho, minha opinião técnica, que a câmera para locar ponto é legal, é um puta recurso. Trazem câmeras que eles prometem fazer fotogrametria, que isso eu não creio que eles são capazes de fazer adequadamente, uma questão de software ainda. Trazem agora a próxima geração, medição de distância embutida. Mas, gente, nada se compara a uma técnica de posicionamento adicional ao seu equipamento. Você poder ir no meio do mato sozinho e medir, isso não tem preço. É uma maravilha, né? Agora, só para acabar nessa linha, os receptores de NSS da Geomax, os NX16, N60, já têm capacidade de fazer PRTK embutida na mesma composição. O GS18 da Leica, além do PPP-RTK, ele tem os recursos de postergação de posicionamento. Então, saturando a técnica N-Trip, ele sozinho te dá um posicionamento de 2 a 3 centímetros quando acaba o GSM antes de PPP-RTK e consegue migrar sozinho de uma técnica para outra. Já é algo que estava muito já natural em produtos mais caros, que agora vai entrar em produtos de entrada. E isso é a próxima etapa que vai ter de posicionamento, né? Isso é. Agora veja, senhores, é um comentário importante. Eu falei agora há pouco, os aparelhos chineses, minha opinião pessoal e pessoal e profissional, eles estão, na minha opinião, de 2 a 3 anos para trabalhar no PTP RTK. Porque quem tem que desenvolver isso é essa empresa chinesa BD Star, que é a mesma empresa que faz para todas as marcas. Então, se eles não puxarem desenvolver essa tecnologia, nenhum chinês medirá em PTP RTK. Então é muito importante vocês, antes de comprar um equipamento, agora que a gente está aqui trocando informações, vocês estão ficando mais preparados para tomar uma decisão de compra mais técnica e menos emocional de interpretar, né? Putz, amanhã tem que fazer um gel, não tem auxiliar, tem que ir sozinho. O que eu faço agora? Se você tiver um receptor com essa capacidade, você pode fazer. Se você não tiver, vai ter que arrumar teu primo, tua tia, tua esposa, teu filho, alguém vai ficar na base para ti. Então são decisões que você vai começar a ter um pouco mais pragmáticas para tomar uma decisão daqui em diante, tá? Marcos, que aula foi essa, Marcos? Eu tenho mais duas etapas aqui da nossa conversa para depois te liberar também, né?
Mas, assim, acho que dentre tudo que a gente conversou, diante dessa tua aula, eu gostaria das tuas considerações finais aqui e depois eu quero abrir um espaço para as perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas aqui. Quem tiver mais perguntas já vai colocando aqui também, que após as considerações do Marcos a gente entra nelas. Legal. Bom, minhas considerações finais, Frank, é que eu vivi muitos anos isso. Em 2005, lançou o Laser Scanner. Eu posso dizer que eu e meu pai fomos os primeiros do Brasil praticamente a comprar um laser scanner. Eu lembro que eu paguei na época 150 mil euros fora importação, custou R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão na época. Cara, foi foda, porque comprou aquilo, a gente tinha aquela coisa, puta, vai acabar com a estação total o laser scanner. E no final não acabou nada com a estação total. O laser scanner não locava ponto, só levantava ponto. Foram princípios básicos que você ia relacionando, né, no produto e na técnica ali. E as estações totais estão até hoje aí, você não faz obra sem estação total, a gente vende Leica hoje, as estações totais são um produto fantástico que não saiu. Aí vieram os drones. Puta, o drone vai acabar com o GPS. E não vai acabar com o GPS, porque você ainda tem que ir para campo lá e medir a coordenada do ponto que te interessa. O drone não loca ponto, o GPS loca ponto. Então são algumas coisas meio básicas que a gente fala, faz o básico bem feito, que é muito bom. Então, assim, o que eu quero acabar minha palestra aqui, falando exatamente sobre isso. Senhores, vamos ter cada vez se prender mais aos conceitos técnicos. As estações totais estão lá, receptores de GNSS estão lá, os drones estão lá, os laser scanners estão lá, cada um bem consagrado um com o outro. São equipamentos e softwares capazes de entregar algumas técnicas de posicionamento. Naturalmente que na sua vida profissional, você agrimensor, vai ter mais afinidade com o serviço de agricultura, vai ter mais afinidade com o serviço de arquitetura, de levantamento cadastral, de obras. Nesse universo que você vai se especializando na prestação de serviço, vai ter as técnicas mais adequadas para cada um desses casos. Então, a minha consideração final, Frank, é estudem, procurem informação e adequem a melhor técnica de posicionamento para a sua prestação de serviço mais adequada. Acho que essa é a minha frase final. E aí, Marcos, o intuito do nosso bate-papo, só para deixar muito claro aqui no Topotalk, não é vender nenhum curso para você e também não é criar um comércio de equipamentos. É a gente trazer realmente pessoas que sejam especialistas no assunto, assim como comprovadamente estão vendo que o Marcos deu uma aula aqui para a gente, né? Mas, como assunto bom rende interesse, Marcos, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou começar com a primeira do Jairo, que ele perguntou qual o valor dele aproximado. Eu acredito que o Jairo deve estar falando desse receptor da Emilid, que tem todos os métodos de correção RTK disponíveis dentro dele, para não ficar refém de nada. Por favor, Marcos. O S3L hoje, ele está sendo entregue, importante falar, o receptor de NSS pós-processado, RTK Rádio, RTK Nitrip, 100% sem nenhum custo adicional, por R$ 25 mil, é o preço do produto, já com imã, bateria de 22 horas, sem nenhuma ativação ao posterior, o produto está entregue. Você tem o preço do serviço do PVP RTK dele de R$ 4.900 ano, caso você compre de saída com o aparelho. E já está opcional para trabalhar PVP RTK e todas as outras técnicas de posicionamento. E depois, é interessante falar do Point Perfect, existem planos que você pode renovar só por 3 meses, só por 6 meses, só por 1 ano. Então, você adequa ainda a sua jornada de trabalho com o serviço. Você não precisa necessariamente comprar 1 ano definitivo, você pode comprar um trimestre. E daí você consegue usar por um trimestre o Point Perfect por aquele trabalho que você vai ter interesse de usar o PVP RTK. E caso você não tenha mais aquela demanda, você usa o RTK Rádio, o POS e o N-Trip conforme entender melhor. Tá? E se esse profissional, Marcos, vou usar o espaço para eu fazer uma pergunta para ti também. Se esse profissional decide comprar 2 unidades do receptor da Emilid, ele pode trabalhar com base rover convencional, como tu já explicou aí, e caso ele queira comprar 2 licenças do Point Perfect, ele também tem nas mãos dele 2 rovers, isso? Exatamente. Não tem. Somado que, assim, sim, lógico, naturalmente você tem 2 rovers e para trabalhar em PPP RTK, e vou aproveitar só deixa aí que é importante falar. No caso da Emilid, cara, que assim é um pouco frustrante para mim falar sobre isso,
que, cara, a Emiride tem um recurso que ninguém usa no Brasil direito, que você tem um par de receptor dela, um receptor, ele vira sozinho, sem nenhum custo, a sua própria base de trip. Então, se você for trabalhar em, cara, Rondonópolis, eu nem sei ao certo se tem base de trip lá ou não, mas se não tiver em Rondonópolis, você pega um receptor teu, sem nenhum custo, ele vira sua base de trip pro teu rover acessar ela sem nenhum custo. Então, não só. E agora são 21h28, 1 hora e 1 minuto. O Instagram nos derrubou, Marco. Seja bem-vindo de volta e vamos seguir essa linha de raciocínio. Não, não, legal. Bom, acho que tá chegando no final, Frank, mas sim, você pode ter as duas correções. Eu vi um colega perguntou sobre o pacote de 29.900, o pacote atual tem incluso um ano de correção. Caso você queira negociar com a Gondaline planos intermediários de 3, 6 meses, é possível, procura a equipe comercial. Naturalmente que a venda de um ano é um pouco mais barata proporcionalmente o valor do mês do que o de 6 meses, mas sim é possível você fazer dessa forma também, tá? Maravilha, Marcos. E para quem busca com relação à rede de distribuição aí, onde os profissionais encontram esses equipamentos disponíveis aí por todo o Brasil? Na rede da Gondaline, hoje a gente tem 42 distribuidores para o Brasil. Na nossa rede, já 22 deles já têm os aparelhos para showroom. Você pode consultar toda a nossa rede e procurar para demo. O nosso engenheiro, o Fabrício, tem feito vários vídeos de aplicação, mostrando a operação em campo. Eu tive o prazer de conhecer o CEO da Emiride, o o Igor, que é o cara que ele é o dono da empresa e é o cara que desenvolve o produto. O cara é fantástico, super inteligente, super rápido, sagaz. Então, puta, ele tem sempre uma preocupação orientada ao cliente, desenvolver uma metodologia de interface fácil para o usuário operar de maneira bem simples. Então, um produto que e no Brasil, graças a Deus, a gente pode dizer que a Emiride é uma marca super consagrada, né? Acho que ela conseguiu, nosso trabalho foi bem feito, imagino eu. E nos últimos 7 anos aí de Emiride no Brasil, a gente conseguiu levar a Emiride próxima da Topcon, da Trimble, da Leica, da Geomax, todas as marcas de renome têm hoje a Emiride nesse seleto grupo de ótimos produtos aí no mercado. Que legal, Marcos. Eu tenho mais uma pergunta, só que agora escapou aqui, fugiu. Ó, é possível Tem uma, per- marcar lote urbano com isso. RS3L? Sim, veja, a pergunta, eu acho, eu tive com esse, eu conheci ele semana passada aqui na empresa. Sim, é possível, mas eu não usaria o PTP RTK. Eu usaria o N-Trip para trabalhar nessa técnica de levantamento, Em virtude da tá? Então, precisão. exatamente, é marcar um lote urbano, a técnica N-Trip e a técnica RTK-GC é melhor que a PTP RTK. Vai te dar uma confiabilidade maior, você pode até mesmo no equipamento solicitar uma solução fixa em condições super conservadoras para ter um bom ponto. Tem várias maneiras de você ter um bom posicionamento numa situação como essa, tá? Que legal, Marcos. Para mim é uma honra poder estar te recebendo aqui nesse espaço, especialmente nesse primeiro episódio dessa live, né? Então, para mim é um marco muito relevante, né? Só tenho a te agradecer. Para quem está nos acompanhando até agora, com live derrubada, a gente já tem quase 50 pessoas que retornaram aqui, então isso significa que o conteúdo realmente é muito rico, né? Antes dos agradecimentos finais, eu queria deixar para você que está acompanhando a live aqui uma informação bem relevante. Se você quer saber mais sobre esses receptores, tanto da Emilide como de toda a linha que a Guandaline disponibiliza e os seus parceiros também, é só você clicar no Instagram aqui, dentro do meu Instagram, ou buscar aqui no Instagram Guandaline Posicionamento, ou então acessar guandalinebr.com, que você vai ver todo o portfólio disponível da Guandaline. E também, logo em seguida, eu vou estar deixando um post aqui no meu Instagram sobre a nossa live aqui. Você pode deixar nos comentários que eu faço questão de conectar você com a Guandaline também, para que você possa ter mais informações sobre essas tecnologias que a gente conversou aqui de fato, né? Como eu disse para vocês, a ideia do Topotal que a gente está podendo trazer para dentro aqui, num ambiente digital de fácil acesso para você, que você possa estar no seu sofá de casa agora, acompanhando conteúdo relevante, para que possa realmente
ter uma reação como a do engenheiro Gui Reis, que nos acompanha aqui. Que aula, obrigado. Eu acho que essa é a nossa grande ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Marcos, mais uma vez, meu muito obrigado por tua parceria e pelo teu tempo. E eu volto com vocês na próxima segunda-feira, às 20h27. Quem será que vai estar comigo aqui no Topo Talk da semana que vem? Já tem um palpite? Deixa nos comentários lá no Instagram. Forte abraço. Até mais. Bom, tchau, tchau. Até mais.